Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Hoje nós vamos continuar então a nossa aula, terminando a unidade 4, falando sobre férias num primeiro momento e num segundo momento a gente vai falar de insalubridade e periculosidade. Primeira coisa, então, nós estamos falando ainda da duração do trabalho e dentre esse conteúdo nós temos que falar sobre férias, que é um repouso anual estabelecido pro trabalhador. Bom, rapidamente, conforme o material que eu enviei para vocês, vocês podem observar o seguinte: as férias, assim como nós já falamos lá desde o início da nossa disciplina, ela é mais um daqueles direitos trabalhistas que foram sendo adquiridos ao longo de muitos anos, ao longo de muitas lutas da classe operária, foi se adquirindo diversos direitos. Dentre eles está as férias remuneradas. O Brasil destaca-se sendo um dos primeiros países do mundo a conceder férias remuneradas. Lá em 1889, o Brasil já havia estabelecido na sua legislação a possibilidade do empregado gozar de férias remuneradas. Então, ter um período de descanso em casa sem que tivesse prejuízo para sua remuneração, certo? Aí depois a gente vai ver a CLT lá em 43 já trouxe à disposição, até que a Constituição Federal de 88 ela mantém essa mesma disposição, trazendo as férias como um dos direitos fundamentais do trabalhador, certo? Então, o que nós temos que observar? Além disso, férias ela tem diversas conotações e diversas justificativas da sua existência, quanto questão fisiológica, econômica, psicológica, social, que exige do empregado, garante, aliás, ao empregado um direito tanto de um descanso físico, mental, como a possibilidade de ter uma maior convivência social com a família, amigos, enfim, já que muitos trabalhadores acabam despendendo muito tempo, desde do momento que saem de casa até o retorno, acabam ficando o dia inteiro fora de casa, não tendo nunca um tempo para relaxar, para poder fazer outras atividades, exceto nos finais de semana. Então, as férias tratam-se de um direito-dever. Por quê? É um direito do empregado em gozar das férias e é o dever dele gozar das férias. Ele não pode renunciar. Então, jamais um empregado pode abrir mão das suas férias. A gente vai ver que pode haver o abono, que é uma venda de um período, mas totalmente não gozar de nenhum período de férias é ilegal, é inadmissível. Ou melhor, é inconstitucional a possibilidade do empregado abrir mão das suas férias. Então, ele não pode renunciar, não pode vender integralmente e nem o empregador tem o direito de não conceder as férias para o empregado, certo? Vamos lá, então. Qual é a disposição que nós temos sobre férias? Férias, a regra, então, 30 dias corridos de férias. O empregado, então, tem direito a cada período aquisitivo de 12 meses a descansar 30 dias consecutivos remunerados. Esse período ele é remunerado com valor e mais um adicional que nós já vamos ver. Porém, o artigo 130 da CLT estabelece algumas possibilidades de desconto de férias, até mesmo a perda do direito de férias, que são as hipóteses de faltas injustificadas. Ou seja, quando o empregado simplesmente não comparece ao trabalho e não apresenta nenhuma justificativa, não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais que ele pode faltar sem ser descontado aquele dia de trabalho, ou então por motivos lá de saúde que ele pudesse justificar com um laudo médico. É simplesmente o empregado não vai. Daí tem uma regrinha que equivale a quantos dias de falta, quantos dias de desconto do período de férias ele vai ter. Então, começando, ó, até 5 dias de falta injustificada, mantém o padrão, 30 dias de férias. Na sequência, ó, de 6 a 14, as férias já caem para 24 dias. De 15 a 23, reduz para 18 dias de férias. Faltas de entre 24 e 32 dias, ele vai ter ainda 12 dias de férias. Agora, se ele faltar 33 faltas ou mais, faltas injustificadas, então ele perde o direito às férias naquele período aquisitivo, certo? Aí eu botei uma observação no material, ó, que o regime parcial, aquele que trabalha um período temporal inferior àquele estabelecido pela legislação de 8 horas diárias, 44 semanal, até a reforma trabalhista em 2017, ele teria apenas 18 dias de férias. Agora pacificou. O empregado, seja regime integral ou parcial, trabalha só 4 horas por dia, por exemplo, vai ter os mesmos 30 dias de férias, certo?
Então, agora o que vocês têm que entender? Período aquisitivo e o período concessivo, ou período de gozo, como vocês vão encontrar aí na doutrina. Período aquisitivo são o intervalo entre a data da contratação do empregado até fechar 12 meses. Eu botei no material de vocês um exemplo. O indivíduo foi contratado no dia 1º de abril de 2018. Quando que fecha o período aquisitivo, que garante a ele o direito de gozar férias? Não se pauta pelo ano calendário, de janeiro a dezembro. Aqui o que interessa é a data que iniciou o contrato de trabalho. No nosso exemplo, iniciou em 1º de abril, ele vai trabalhar até o final de março, até 31 de março do ano seguinte. Nosso exemplo, 1º de abril de 2018, até 31 de março de 2019, ele fechou o primeiro período aquisitivo. Trabalhando, não tendo aquelas faltas, tendo no máximo até 5 faltas injustificadas, ele terá direito a 30 dias de férias. E quando que ele vai poder gozar dessas férias? Quando que ele vai tirar as férias? A regra é nos 12 meses subsequentes. Portanto, o nosso exemplo, ele foi contratado em 1º de abril de 2018. Até 31 de março de 2019, ele tem um período aquisitivo. Ele adquiriu o período de férias. A partir de 1º de abril de 2019 até 31 de março de 2020, ele tem que gozar essas férias de 30 dias. Quando ele vai gozar, quem define é o empregador. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas dentro desse período de 12 meses, ele tem que gozar as férias. Caso não seja concedido, vai ser tratado de férias atrasadas, vencidas, elas vão ser pagas em dobro, que nós vamos falar também logo mais. Certo? Então, não leva-se em conta o ano calendário, de janeiro a dezembro, pode coincidir se o empregado for contratado em janeiro, mas do contrário, interessa a data de aniversário do contrato, que a gente fala, a partir de quando ele fechou um ano de contrato de trabalho, certo? O que mais que nós temos que observar? Ali, para contabilizar o período de férias, eu falei que o período aquisitivo equivale a 12 meses de contrato, primeiro ano de contrato, e assim sucessivamente. A cada ano que fecha de aniversário de contrato, no nosso exemplo, 1º de abril a 31 de março, fechou o primeiro período aquisitivo. De 1º de abril do ano seguinte até 31 de março do outro ano, segundo período aquisitivo. E assim, por quanto tempo durar o contrato. E contabiliza-se como as férias são 12 dozeavos, porque cada mês de trabalho vai contabilizando 1 dozeavos de período aquisitivo até fechar os 12 dozeavos, que é o período integral das férias. Aqui eu só faço uma observação para vocês que, para fins de férias proporcionais, quando há uma rescisão e o pagamento das férias proporcionalmente ao período aquisitivo, nós vamos contabilizar cada fração que seja superior a 14 dias vai contar 1 dozeavos. Por exemplo, o empregado foi dispensado sem justa causa no dia 16 de um determinado mês. Aquele mês vai ser contabilizado como 1 dozeavos para contabilizar as férias. Quando for, eu vou falar isso mais adiante agora sobre as férias proporcionais, vocês vão entender melhor. Como que você dá a remuneração das férias? A remuneração das férias, ela vai se estabelecer pelo o valor referente a um mês de trabalho mais 1/3. Então, o valor das férias é o valor, se o empregado tem um salário fixo, vai ser o valor do salário fixo mais 1/3 desse valor. Eu botei um exemplo. Suponha que o salário seja de R$1.000. Ele vai ganhar no período de férias, esses 30 dias que ele vai ficar em casa, vai ganhar os R$1.000 e mais 1/3. 1/3 que equivale a 333,33. Então, o valor que ele vai receber naquele mês de férias não vai ser só R$1.000, vai ser 1.333,33, porque tem o adicional de 1/3, 1/3 constitucional que nós chamamos, certo? Agora, se o empregado tem uma remuneração variável, ele recebe comissões, ou é por peça, por serviço, o que nós vamos apurar? Vai ser a média da produtividade dos últimos 12 meses. 12 meses que antecedem o gozo das férias. Então, nós vamos pegar, ele teve um mês ele ganhava mais, outro mês ele ganhava menos, apura-se a remuneração dos últimos 12 meses e faz-se a média dessas remunerações dos últimos 12 meses que antecedem as férias,
para fazer, então, o pagamento delas, certo? E o pagamento deve ser feito quando? O pagamento ele deve ser feito antecipadamente. Então, o empregado vai gozar as férias o dia 1º de um determinado mês até 2 dias antes. Ó, a regra 145 da CLT fala o seguinte, vai lá no 142 e 145 vai estar expresso essas regras. O salário das férias mais o adicional devem ser pagos até 2 dias antes do início das férias. Ela deve ser paga, a remuneração deve ser feita antes, para que o empregado tenha esse período de férias uma disponibilidade financeira maior para poder gozar efetivamente das férias, viajar, enfim, fazer o que ele bem entender, certo? E as férias proporcionais, então, como eu falei para vocês, o que nós temos que fazer para contabilizar as férias é, a cada mês de trabalho, vai contabilizando 1/12 para a aquisição das férias, até que se fecha 12/12, quando dá um ano, então ali nós vamos ter o período aquisitivo completo. Caso o empregado seja dispensado, por exemplo, antes de fechar um ano de trabalho, como que nós vamos apurar? Ele vai ter direito a férias? Vai ter direito a férias proporcionais. Nós vamos ver quantos meses de trabalho ele teve. Eu botei no material de vocês, o empregado teve um contrato que durou apenas 5 meses. Ele vai ter direito a férias quando for na rescisão do contrato? Vai, férias proporcionais. Nós vamos ver o valor equivalente a 5/12. Como que eu faço isso? Olha o nosso exemplo lá. O empregado que tinha um salário de R$1.000. Nós vamos pegar os R$1.000, dividir por 12, o valor desse que vai ser equivalente a 1/12, nós multiplicamos por quantos meses de trabalho ele teve. São 5 meses? 5/12. Tu pega esse valor, ó, então eu já botei no material de vocês a quanto que daria, 416,66. 5/12 equivale a 416,66, mais 1/3, o 1/3 é sempre pago, porque ele é um dever constitucional, 1/3, que nós vamos pegar esse valor, divide por 3, nós vamos saber quanto que equivale a 1/3. É 33%, então, desse montante, mais 138,88, aí nós vamos ter o valor das férias proporcionais, que é proporcional ao período aquisitivo. O empregado que trabalhou 1 ano e 6 meses numa empresa, ele já gozou das férias referente ao primeiro período aquisitivo, ele vai ter direito a férias proporcionais caso ele seja demitido? Sim. Quanto vai ser? Ele já gozou do primeiro período aquisitivo, os primeiros 12 meses, eu falei que ele trabalhou 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. Ele vai ter direito a férias proporcionais de 6 meses, certo? Aí, obviamente, que depois a gente vai estudar isso mais adiante lá quando falarmos da rescisão, que o período de aviso prévio também é contabilizado para fins das proporcionalidades da rescisão. Mas isso a gente vai ver mais adiante lá quando estudarmos as rescisões do contrato. O que mais que nós temos que observar aqui? Férias proporcionais, isso que eu falei, não é devido quando o empregado é demitido por justa causa. No nosso exemplo, trabalhou apenas 5 meses, foi dispensado por justa causa, por alguma das hipóteses previstas em lei, não tem direito a férias proporcionais. As verbas proporcionais na rescisão por justa causa não vai ter direito. Isso nós vamos estudar também mais adiante, eu só estou antecipando para vocês aqui para ficar bem mais completa a nossa aula. O que mais que nós temos que observar? O contrato intermitente, as férias proporcionais são devidas após cada período, a gente já estudou isso lá quando falamos de contrato intermitente. A cada fim de período é pago a remuneração como se fosse uma rescisão, como se tivesse final do contrato. Paga as férias proporcionalmente ao tempo que ele trabalhou, certo? O que mais que nós temos que observar aqui? Na sequência do material de vocês, eu botei alguns artigos que falam o seguinte: faltas injustificadas podem chegar a perder o período aquisitivo, a perder o direito às férias, como a gente já estudou lá. Acima de 5 vai até que mais de 33 perde totalmente o direito às férias. Inferior vai sendo proporcional vai sendo reduzido os dias. Na sequência, o empregado perde o direito às férias, aí o artigo 133 traz algumas hipóteses. Isso aqui vocês precisam saber que a CLT tem à disposição lá no 133 de algumas causas que fazem com que o empregado perca o direito às férias. Vocês têm que saber que existe essa regra. Ainda que não precisem saber quais são elas, assim como as hipóteses do 131, que fala
quais são as faltas que não serão, as hipóteses que não são consideradas faltas, que tem várias outras hipóteses, que também não tem como você saber em decor todas elas, mas é importante que vocês saibam que existem essas regras, tá bem? Rapidamente, então, ó, 133. Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, deixar de ser empregado e não for readmitido 60 dias depois. Caso, por exemplo, o exemplo que a gente estava falando, trabalhou 5 meses, foi dispensado, porém o empregador entende, não, ele é melhor ele voltar, a gente precisa dele. E essa recontratação não se der no período de no máximo 60 dias, ele perde aquele período aquisitivo e começa uma nova contagem com um novo contrato. Caso ele ficou lá, então, 45 dias, trabalhou 5 meses, ficou 45 dias fora e volta, nós vamos contabilizar uma sequência, vai integrar desde lá do primeiro contrato, segue para o período aquisitivo para fechar os 12 meses, certo? Aí tem ali, permanência em licença, em gozo de licença com percepção de salário por mais de 30 dias. Então, ele está recebendo salário, então é uma hipótese de interrupção lá que ele recebe o salário e não vai trabalhar. Mais de 30 dias, ele perde, então, o direito às férias, desde que seja remunerado, né? Perde o direito àquele período aquisitivo. Então, pode, no momento que ele retorna, recomeça um período aquisitivo. Deixa de trabalhar com percepção de salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total de serviços da empresa. Olha aí, uma hipótese que pode ocorrer, inclusive nesse momento aqui de pandemia do coronavírus, pode-se observar uma situação dessas. Quando a empresa teve suas atividades totalmente paralisadas em razão de uma normativa governamental que proíbe a abertura do comércio, por exemplo. Eu posso continuar pagando o salário, com isso, se passar de 30 dias, perde então o direito a férias, quando retomar, retoma um novo período aquisitivo, tá bem? Tiver percebido da Previdência, prestação por acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses. Então, tem que ter a observação aqui. Tem que passar de 6 meses que esteja recebendo esse auxílio-doença ou auxílio-acidente. Nesse caso, recomeça a contagem quando ele tiver alta e retornar ao trabalho, certo? E no 131, ó, não será considerado falta ou serviço, para os efeitos do artigo anterior, a ausência do empregado, e daí ali tem uma sequência de situações que a gente até já chegou a comentar sobre isso em outras aulas, a gente não vai repetir aqui, mas é importante que vocês saibam que existem situações em que o empregado pode faltar e não é considerado falta do injustificado, certo? O 473, da mesma forma que a gente chega a citar ele ali no 131, ó, nos casos referidos no 473, o inciso 1º do 131 da CLT, aí tá ali todas aquelas hipóteses, ó. Até 3 dias consecutivos em virtude do casamento, todas as hipóteses lá que prevê a possibilidade de falta ao trabalho que não é considerado falta injustificada, certo? Mas vamos seguir nas férias, especificamente o que mais nos interessa na aula de hoje. Então, eu falei, quando que vai o período aquisitivo? Os 12 primeiros meses de contrato e a cada 12 meses de aniversário. Então, quando fecha o aniversário do contrato, quando eu iniciei a trabalhar na empresa, fechou 12 meses, começa um novo período aquisitivo e assim sucessivamente. E qual é o período de concessão, o período de gozo das férias? Isso vai se dar em relação aos 12 meses subsequentes ao aniversário. Então, os primeiros 12 meses é o período aquisitivo. Os 12 meses seguintes, que vai fechar 24 meses de contrato, nesse caso, nós vamos ter o segundo período aquisitivo coincide com o período de concessão, o período de gozo das férias, certo? Então, os 12 meses subsequentes ao período aquisitivo. Naquele nosso exemplo que eu falei anteriormente, o contrato iniciou em 1º de abril, vai até 31 de março do ano seguinte. A partir de 1º de abril do ano seguinte até 31 de março do outro ano, é o segundo período aquisitivo, mas coincide com o período de concessão. É quando o empregador deve conceder as férias, os 30 dias de férias ao empregado, certo? Aí tem algumas observações que a lei faz aqui, ó. Por exemplo, para membros da mesma família que trabalham na mesma empresa, as férias devem ser concedidas no mesmo período. Por exemplo, um casal é empregado da mesma empresa, a empresa deve conceder férias no mesmo período, exceto quando não for a vontade dos empregados ou
for prejudicial ao serviço da empresa, justificadamente prejudicial. Empregados com menos de 18 anos de idade que estudem, as férias do trabalho devem coincidir com o mesmo período de férias escolares, certo? E é vedado o início das férias, o primeiro dia das férias, no período de 2 dias que antecedem feriados ou dias de repouso semanal remunerado, finais de semana. Então, eu não posso conceder férias que começam na sexta-feira, por exemplo. Tem que começar até quarta-feira, não pode na quinta nem na sexta, porque 2 dias antes que antecedem final de semana ou feriado não é admissível o início das férias, tá bem? Então, a concessão das férias, como eu falei, nos 12 meses subsequentes e a remuneração vai ser dar, então, as férias mais 1/3, o valor do mês ou proporcional aos 12 últimos meses, mais 1/3 do adicional de férias, certo? E caso seja concedido fora do prazo, o que acontece? Ou seja, os primeiros 12 meses do período aquisitivo, eu adquiri o direito às férias. Os 12 meses subsequentes, eu teria que gozar das férias, mas digamos que passe e o empregador não conceda. Ele vai conceder só lá no outro ano, já mais de 24 meses depois do contrato, ele vai conceder as primeiras férias. Como que vai ser a remuneração dela? Aí fala assim, férias em dobro. O que é em dobro é a remuneração, não é o período. Ele vai continuar gozando de apenas 30 dias, porém, se no nosso exemplo lá do salário de R$1.000, ele teria direito a R$1.000 mais 1/3, 1.333,33, o valor total. Ele vai ter que pagar, o empregador, 2.666,66, porque é o dobro. Se o valor das férias era R$1.000 mais 1/3, 1.333,33, ele vai ter que pagar o dobro, 2 vezes então, mas o período de gozo é só 30 dias, igual, o que é em dobro é a remuneração, certo? E para gozar as férias, o empregador deve comunicar ao empregado com antecedência de, no mínimo, 30 dias de antecedência. Isso foi uma regra que foi flexibilizada no período de coronavírus, de pandemia, em que se possibilitou a concessão de férias com o aviso por escrito com antecedência de apenas 48 horas, e não os 30 dias em razão da situação de calamidade pública que se vivenciou, certo? A remuneração, então, das férias, como eu falei, valor referente a 1 mês de salário, mais 1/3 desse montante. E ali no material de vocês, se vocês seguirem, vocês vão conseguir ver que tem a discriminação. Os mensalistas que recebem salário fixo é bem tranquilo, é mais um salário, mais 1/3. Agora, os horistas, nós vamos ver apurar a média de horas e a remuneração equivalente às horas que ele trabalhou. E salário por peça ou tarefa, também a média da produção do período aquisitivo. E quando for salários variáveis, conforme tem comissões percentuais, terá por base a média dos 12 meses anteriores à concessão, e não do período aquisitivo. Então, aqui, observem a diferença. Não é do período aquisitivo, como é as outras hipóteses de períodos variáveis, de remuneração variável. Quando se trata de salário variável por comissão percentual, é 12 meses que antecedem a concessão e não o período aquisitivo. Porque pensa o seguinte, digamos que ele trabalhou os primeiros 12 meses e ganhava uma comissão bem baixa. No segundo período, ele já estava com uma experiência maior, com um comissionamento bem maior. E o empregador vai conceder lá, quando vai fechar 24 meses já o primeiro período aquisitivo. Então, se a gente considerasse só a média do período aquisitivo, dos primeiros 12 meses, o valor das férias seria bem menor do que ele estava acostumado a receber nos períodos que antecedem as férias. Por isso que então faça a média dos meses anteriores, imediatamente anteriores, porque assim o empregado não sente uma variação tão grande, certo? E pode ser as férias serem fracionadas, eu falei que é 30 dias, mas ele é obrigado a gozar dos 30 dias? Não. A legislação estabelece que ele pode ser fracionado em 3 períodos, porém com a observância de que um período pelo menos não pode ser inferior a 14 dias e os outros não podem ser inferior a 5 dias. Então, um período pelo menos tem que ser de 14 e os outros 2 nós podemos dividir, mas em períodos que não sejam inferiores a 5 dias, certo? As férias coletivas podem ser concedidas, então, toda empresa ou um determinado setor da empresa, sem problema algum.
mas aí em relação a empregados que não preencheram o período aquisitivo ainda, por exemplo, um empregado que entrou na empresa e está há menos de 12 meses e é concedido férias coletivas, o que a gente vai fazer? Ele vai ter direito ao gozo dos 30 dias, porém a remuneração vai ser proporcional aos meses do período aquisitivo. Trabalhou 6 meses, vai receber 6 dozeavos nesse período de férias coletivas, certo? E o abono de férias? Abono de férias é a popular, eu vou vender as férias. Pode o empregado vender? Pode. Ele pode, então, abonar esse período de férias, mas tem uma limitação. Ele pode fazer isso apenas 1/3 das férias. Então, o empregado que tem direito a 30 dias pode vender apenas 10 dias. Os outros 20 ele necessariamente precisa gozar, tá bem? Então, como que vai ser essa remuneração? Ele vai vender as férias, como que ele ganha? Pensa o seguinte, o empregado tem direito a 30 dias de férias. No nosso exemplo que a gente vem falando ali, R$1.000 mais 1/3, 1.333. Nesse caso, nós vamos pegar esse valor, dividir por 3, porque daí nós vamos saber quanto que vai ser 10 dias, né, equivalente a 10 dias. Esse período, então, ele vai receber 10 dias como abono e 20 dias de férias que ele vai gozar. Esses 10 dias que ele vai trabalhar, ele não vai gozar de férias, ele vai receber igual como férias, mas como ele vai trabalhar, ele vai receber também pelo trabalho. Então, o período de abono e férias recebe antecipadamente e o período que ele efetivamente trabalhou, esses 10 dias que ele vendeu as férias, ele vai receber no mês seguinte lá, quando do pagamento do salário normal, certo? E quem determina se pode ou não vender ou se quer ou não vender? É o empregado ou o empregador? É o empregado. O empregado que decide se quer ou não proceder à venda, né, o abono de férias, e caso ele queira, o empregador não pode recusar, o empregador é obrigado a aceitar, porque é uma opção do empregado fazer isso ou não. Tá bem? Com isso, então, nós acabamos essa primeira parte da aula falando sobre férias, e agora na aula seguinte a gente continua falando sobre insalubridade e periculosidade, tá bem? Até logo!